Pronto, agora tá pegando o áudio. Tá bom. Opa! Oi, gente, boa noite. Como que tá tudo por aí? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carolina. Eu sou arquiteta e sou designer de interiores. Eu tenho experiência na área desde 2016 e eu também sou professora aqui da Escola ProArte. Eu dou aulas de SketchUp Pro, né? Tanto individuais quanto em grupo. E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso aulão gratuito, que é Descomplicando SketchUp, como modelar telhados e molduras de gesso. É, Quem tiver dúvidas pode ir perguntando por aí, que a gente vai tentando responder todas as dúvidas de vocês, tá? Não é para ninguém sair daqui sem tirar suas dúvidas. Bom, aqui a forma da gente projetar o telhado, na verdade, tem N possibilidades, né? O SketchUp tem várias ferramentas à parte, né, que são chamadas de plugins ou extensões que vocês podem baixar. A maioria são gratuitas, porém algumas também são pagas. Mas essas extensões elas acabam pesando muito, porque elas são muito específicas para cada função, né? Então elas são bem detalhadas, tem um passo a passo muito específico delas e às vezes não se torna funcional. Então a gente vai detalhar, vai projetar esse telhado utilizando somente as ferramentas aqui do SketchUp, que principalmente é essa ferramenta Sigami, que a gente vai utilizar praticamente para tudo que a gente for fazer hoje. Essa ferramenta, na minha opinião, ela é uma das mais perfeitas assim que a gente pode utilizar. Você pode projetar tanto os telhados, as molduras de gesso, você pode projetar escadas, corrimões. Então, ela pode ser utilizada para várias funções, para detalhar vários objetos também. Então, eu vou começar aqui com o telhado, né? Então, provavelmente você vai ter que ter já a sua casinha pronta aqui, modelada, e essa casa ela tem que estar em grupo, tá? Então, para quem não tiver deixado a casa em grupo, é só clicar aqui 3 vezes nela, que ela já seleciona inteira a casa, aí a gente clica com o botão direito e coloca criar grupo. Por que que isso tem que ser feito? Porque a hora que a gente começar a projetar o telhado, se a gente não tiver criado o grupo da casa, o telhado vai grudar nessa casa. Então, depois vai ficar mais difícil a gente conseguir mover esse telhado, né, para projetar às vezes o interior dessa casa, etc. Então, criado o grupo, o segundo passo é a gente basicamente criar como se fosse a laje, né, dessa casa. Essa minha casa aqui, ela tem um layout um pouco mais simplificado, então eu poderia utilizar a ferramenta do retângulo, que é só a gente clicar numa extremidade aqui do grupo e puxar até a outra. Só que daí ela cria, né, essa partezinha aqui que eu não quero criar o telhado. Então é só a gente clicar nessa extremidade e vir até essa outra, e com a borracha ou com delete a gente já consegue apagar, né? Deixa eu só tirar da seleção do grupo, senão eu ia apagar a casa inteira. Então a gente já consegue apagar somente essa partezinha. Ou para quem tiver uma casa um pouco mais planejada, né? Tiver várias quinas, vocês podem utilizar a ferramenta de linhas, que daí é só contornar todas as extremidades, tá bom? Então a gente basicamente criou essa face aqui em cima. Só que a gente não está projetando agora, né, a laje. Então, a gente vai fazer o beiral do telhado. Aqui eu vou utilizar um beiral de 40 centímetros, mas vocês também podem projetar de acordo com o projeto de vocês mesmo. É só utilizar aqui essa ferramenta equidistância, né, que ela é o offset do AutoCAD, também para quem já está acostumado a utilizar o AutoCAD. E a gente clica aqui na face que a gente acabou de criar, arrasta para fora e digita 0,40. Espera aí que não quis ir. Então, vamos lá. 0,40, Enter. Eita, não está funcionando essa parte do telhado. Vou vir para cá. Pronto, deu certo. Aí a gente consegue ver que criou-se duas faces, né? Então, essa face interna e essa face externa. Essa daqui a gente não vai utilizar agora, então a gente pode apagar ela. É só clicar 2 vezes, ó, que daí ela já fica toda selecionada, e delete. Vai ficar então somente a face do beiral.
Aí agora a gente dá uma altura para esse telhado, né? A gente então utiliza a ferramenta empurrar, puxar. Aí para quem tá com o SketchUp em inglês, né, é o push e pull. Então é só a gente pegar aqui que a gente vai conseguir estrudar e dar uma alturinha. Então eu vou dar de 0,20 centímetros. Aí feito isso, o que a gente precisa analisar? A gente tem que ver qual que é o lado maior desse telhado. Aqui na minha casa tá bem claro que é esse lado aqui, né? Mas se na de vocês não tiver tão claro, é só vocês utilizarem aqui a ferramenta fita métrica e ir medindo todos os lados, tá? Então é só clicar em uma extremidade, arrasta o mouse até a outra extremidade. Aí não precisa nem clicar que ele já aparece a dimensão. Então aqui para mim deu 10,80, que é esse daqui é o meu maior lado. Aí eu sabendo disso, eu vou ter que criar a altura dessa comieira, né, do telhado certinho. Então é só a gente vir aqui, ó, a gente vai passando a ferramenta do lápis aqui na aresta até achar o ponto mediano. A gente achou o ponto mediano, a gente vai dar essa altura, lembrando que tem que ser sempre aqui no eixo azul. Aí, caso vocês tenham dificuldade para conseguir, né, às vezes o SketchUp vai indo para todos os lados, é só vocês utilizarem a setinha do teclado de vocês para cima, que ele já trava nesse eixo azul. Aí, para tirar o travamento, é só vocês clicarem de novo. Aí, aqui, eu já sei que a altura da minha cumeira tem que ser 1,62, porque a gente vai pegar, né, a medida do meio, né, do telhado, e daí a gente vai multiplicar por 30, que no caso eu estou fazendo um telhado com inclinação de 30 graus. Então, a gente dá essa medida. Então, vou aqui simplesmente digitar 1,62 e dar o Enter. Já deu essa primeira linha. Aí agora a gente vai ter que meio que formar um triângulo. Então, vocês podem clicar em qualquer extremidade. Pode ser aqui do lado esquerdo, do lado direito, tanto faz, tá? Clicou aqui, a gente já conseguiu criar esse triângulo, essa face fechada. Aí agora aqui com a setinha, né, a gente vai ter que selecionar todas essas arestas da parte superior e a face. Aí a gente não tem que ficar clicando um por um. Se vocês clicarem 2 vezes, ó, na face superior, ele já seleciona tudo certinho. Se clicar 3 vezes, ele vai selecionar tudo, tá? Então se atentem a isso. 2 vezes. Aí vocês pegam a ferramenta Siga-me. Talvez para as pessoas não apareça já automaticamente essa ferramenta, né? Então vocês podem vir aqui visualizar, aí entra em barras de ferramentas e deixa ativado esse conjunto grande de ferramentas, que daí já vai aparecer toda essa lateral para vocês, tá? Vou clicar aqui de novo. Aí eu pego essa ferramenta Siga-me, ele vai desselecionar, mas isso é normal, e vai pedir, ó, ele tá dando uma orientação que é para você clicar na face que vai ser estrudada, né? Então a gente deu o caminho que essa face vai ter que percorrer. Então é só clicar na face que daí já aparece uma coisa doida, estranha, assim, que você fala, meu Deus, deu tudo errado. Mas não, fiquem calmos, que é assim mesmo. O SketchUp, quando você vai desenhando, né? Então ele vai criando as faces, né? Com essas arestas. E aqui onde está tendo intersecção, ele cria 2 arestas. Porém aqui não tem nenhuma linha desenhada. Não sei se vocês conseguem ver. Então se a gente clicar nessa face, ela está selecionando tudo ali. Então, por exemplo, se eu apagar essa linha aqui, olha o que acontece. Ele apaga tudo ali atrás, então deu errado. Vou dar um Ctrl Z aqui. Aí, para a gente conseguir apagar isso daqui e manter o formato, né, do telhado, que é o que a gente quer, é só a gente clicar agora 3 vezes para a gente poder selecionar todo esse telhado. Aí, clica com o botão direito, vai aqui em interseccionar faces e clica com o modelo. Tá vendo que já criou uma linha aqui? Então, ele foi separando mesmo essas faces, né? Então, aqui já virou uma face única, aqui já virou uma face única. Então, a gente já consegue apagar facilmente isso daqui. Aí, ou você vai selecionando assim, vai dando delete,
Ou você pode vir com a ferramenta da borracha também, que às vezes pode ser um pouco mais seguro, né? Porque às vezes se a gente selecionar coisa que não pode, né? A gente acaba apagando e tirando às vezes uma face do nosso projeto. Então tá aqui criado, ó, ficou certinho. Então tem todas as águas, tem a cumieira, o espigão. E o que a gente pode fazer agora é pintar esse telhado, né? Então a gente seleciona aqui 3 vezes novamente, pega aqui o baldinho, né, de materiais. Aí aqui o SketchUp ele já vem com vários materiais pré-configurados, né? Então aqui já tem materiais de telhado, mas também você pode criar o seu material pegando uma imagem na internet. Eu vou pegar esse daqui que eu acho mais bonitinho, mais simpático e pintei aqui. Lembrando da gente também criar um grupo, sempre para poder manter a organização e assim a gente consegue tirar o nosso telhado para a gente poder projetar lá dentro, tá bom? Aí assim, esse daqui é um telhado que a gente fez, que ele é um pouquinho mais simples mesmo, né? Então não tem tanto detalhamento. Se vocês quiserem chegar nesse nível de detalhamento, aí eu oriento vocês fecharem o curso aqui com a gente, porque daí isso aqui já é uma coisa que é um pouco mais complexa, né? Que a gente ensina para vocês aqui no curso, tá bom? Que daí vocês vão conseguir projetar toda essa estrutura aqui, né? Colocar as telhas de fato, daí fica um telhado muito mais realista. Bom, aí só para dar uma exemplificada nesse interseccionar faces, que é maravilhoso também, vocês podem utilizar para várias funções. Aqui é uma coisa que muita gente tem dúvida, tá? Eu vou passar rapidinho, que eu acho que é bacana a gente mostrar também essa funcionalidade. Aqui a gente tem, então, um gabinete, né, de cozinha, e daí como que a gente faz para poder colocar mesmo, fazer o furo, né, dessa cuba aqui no gabinete. E aí eu já vi muita gente pegando a linha, daí desenhando todo ao redor da cuba e apagando, daí apagando coisa que não deve. E tem uma forma muito mais fácil que de fato é utilizando o interseccionar faces, né? Que você, primeira coisa que você tem que fazer a gente vai posicionar aqui onde a gente quer a nossa cuba. Eu vou deixar bem centralizada aqui com essas duas portas aqui, então só vou fazer uma linha guia, né, uma linha de referência. Aí com o mover a gente identifica aqui o ponto mediano aqui, ó, da nossa cuba. Só que eu tenho que pegar, olha, bem aqui embaixo, que se eu pegar aqui, isso aqui vai ficar para baixo, tá? Então eu pego essa partezinha da cuba, aí eu volto. Opa, estava selecionado ali. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, novamente, aí eu volto e eu posiciono aqui nessa linha que eu criei. Opa, pronto. Aí eu posso até apagar já essa linha aqui, que eu não vou utilizar ela. E a gente, né, coloca de acordo com o nosso projeto, posiciona ela direitinho. Eu vou colocar 0,05 da borda aqui da bancada. Aí fazendo isso, a gente também, do mesmo princípio do telhado, a gente tem que deixar essa parte aqui desassociada. Então ela não pode estar em grupo, senão não vai funcionar o interseccionar faces, tá? Então agora, nesse momento, a gente desassocia. Aí a gente só clica aqui na face superior da bancada, aí com o Shift, né, a gente clica também na cuba, com o botão direito, interseccionar faces com o modelo. Aqui eu não vou clicar porque essa parte demora um pouquinho, fica meio travado, uns 5 minutinhos, é normal. Então eu já trouxe para vocês aqui exatamente como fica. Ele cria uma face somente na parte interna aqui da cuba. Então vocês conseguem apagar, provavelmente vão ter umas 3 camadas aí, então vocês vão apagando as linhas para quem é mais detalhista, né? Tem esse monte de linha aqui que se vocês forem fazer um render, teoricamente não vai aparecer, mas dá para vocês apagarem também. Ó, tô apagando tudo, deixando bem perfeitinho. E pronto, a sua cuba tá posicionada corretamente. Aí a gente simplesmente vai lá e cria o grupo, porque a cuba já está
ela permanece em grupo, né? Então, vocês podem criar um grupo somente da bancada, o que vocês preferirem, ou criar um grupo único. Então, essa ferramenta ela é muito legal também de vocês utilizarem. Aqui, para a gente poder então fazer a moldura de gesso, tá? Essa ferramenta Sigma, e vocês podem fazer basicamente tudo, como eu falei inicialmente. Então, eu peguei aqui o mesmo forro lá da casa, ele também não está em grupo, tá desassociado para a gente conseguir fazer essa moldura. E no 3D Warehouse vocês conseguem achar esses perfis aqui de moldura já prontinho, tá vendo? Ou vocês também podem desenhar, fazer um projeto específico de vocês. Eu aqui no caso eu vou pegar essa, por exemplo, aí é só pegar então aqui com mover, né? A gente pega nessa extremidade superior da moldura e a gente posiciona, poderia ser em qualquer cantinho, tá? Mas como a gente quer fazer uma moldura de gesso no teto, então a gente tem que colocar para baixo. Se a gente fosse fazer um rodapé, a gente teria que colocar aqui para cima, tá bom? Feito isso, ó, aí o que a gente precisa fazer? Também desassociar. A ferramenta Sigma ela não funciona se tiver em grupo. Aí aqui, mesma coisa, a gente seleciona 2 vezes, né, somente para pegar aqui o forro. E aí a gente vem nessa parte interna aqui, porque se a gente clicar na Sigma aqui, aí a moldura vai sair para fora, não vai ficar na parte interna. Então a gente mexe aqui um pouquinho, olha, acha aqui essa face interna, pega novamente a ferramenta Sigma e clica. Pronto, olha que fácil. A gente criou aqui, tá com vários detalhes, né, esse daqui, então vocês também conseguem selecionar, trocar cor, conseguem rebaixar o teto, conseguem utilizar a criatividade de vocês da melhor forma possível. Também lembrando de criar grupo para tudo. Então, ela ficou exatamente dessa forma. Isso daqui serve se vocês quiserem fazer, às vezes, um detalhamento de esquadria, tanto para porta, para janela, né? Às vezes vocês querem fazer aquelas portas retalhadas, né, em madeira, vocês conseguem utilizar ela para tudo. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de um quadro que a gente pode fazer essa moldura um pouco mais diferenciada. Então eu peguei exatamente o mesmo modelinho ali, né, da moldura de gesso. Aí, só que você tem que estar posicionada, né, sempre nessa direção aqui, né, nunca pode ficar grudado aqui com essa face, senão não vai dar certo. Tem que estar, então, em 90 graus com a face que você quer que essa forma aqui percorra. Aí vocês fazem o mesmo procedimento, clica aqui 2 vezes, pega o Sigma e clica. Aqui está em grupo, né? Ó, claro que não ia dar certo, vamos desassociar. Clica aqui 2 vezes, pega aqui o Sigma e pronto. Então, isso aqui é uma ferramenta muito legal de vocês aprenderem. Igual eu falei, vocês podem fazer inúmeras coisas, escadas, a escada helicoidal também, né? O corrimão que a gente tem dificuldade, rampa, a gente tem dificuldade também às vezes de projetar. Então ela é muito bacana. E é isso, basicamente. Esse daqui, se vocês quiserem, eu posso. Acho que dá para deixar, né, o arquivo para o pessoal pegar. Daí vocês conseguem ter acesso, mas também qualquer moldura que vocês pegarem na internet, vocês vão conseguir utilizar. Tem algumas molduras que elas já vêm estrudadas, né? Elas já vêm puxadinhas assim, não tem problema. Vocês vão conseguir utilizar da mesma forma, é só sempre selecionar essas faces internas para ele percorrer o caminho. E é isso, acho que a gente pode abrir talvez para as dúvidas. Olha, dúvidas não tem, mas tem bastante elogio. Ai, que bom. O pessoal falando do show, que legal, estou adorando. Boa noite, amando a aula. Ai, que bom. Tem bastante elogios, 49 reproduções. Ah, legal, fico feliz. Dá pra, assim, é uma ferramenta que ela é bem autoinstrucional, assim, então vocês conseguem, né,
às vezes pegar mais informações, tem aqui, se você colocar mostrar bandeja, a gente tem aqui um instrutor, né, que daí ele explica, opa, eu fechei, tem um instrutor que ele explica como que funciona, também você tem alguns vídeos também, que vocês conseguem fazer algumas coisas mais rápidas, mas aqui a gente também dá o curso completo, vocês vão sair aprendendo a fazer isso daqui, se vocês quiserem, que daí a gente chega num nível de detalhamento muito bom, né, pra gente às vezes poder renderizar a imagem, e trazer mais realismo, né, para os clientes, que isso faz muita diferença. Ó, falaram que quer o arquivo. Querem um arquivo, né? Não, beleza, eu vou disponibilizar exatamente assim o arquivo, aí vocês conseguem utilizar. Esse quadro aqui tá bem fora de proporção, tá? Deixei ele bem grandão para vocês conseguirem enxergar, mas vocês conseguem utilizar tudo que vocês quiserem daqui, lembrando que no Warehouse tem mais possibilidades das molduras, né? Vocês também utilizam a criatividade de vocês. Beleza, a gente vai mandar o PDF dos aulões por e-mail. Todo mundo que se inscreveu vai receber. Aí o arquivo do sketch a gente vai ver como que a gente vai enviar, que eu acho que por e-mail não vai. Mas se tiver o e-transfer, aí acho que deve dar. Tem uma perguntinha aqui. Tá. Como faz para tirar os riscos do forro do gesso que apareceu depois que usa a ferramenta de correr? Não tem como. Se você apagar esses risquinhos assim, né? Esses detalhamentos. Se você apagar um risquinho, você vai abrir. Deixa eu ver se aqui tá. Eu vou desassociar. Ó, se você apagar, ó, ele abriu em algum lugar, tá vendo? Esses risquinhos, eles estão aí por algum motivo, que o Sketch ele não faz, né, não projeta com perfeição essas partes arredondadas, então ele vai fazendo várias linhas bem curtinhas até parecer que é um elemento arredondado. Então isso daqui, se vocês forem fazer uma apresentação em SketchUp, aí infelizmente isso aqui não dá para apagar. Agora, se vocês forem renderizar, passar pelo V-Ray, pelo Lumion ou qualquer um dos renders, aí essas linhas não vão aparecer, tá bom? É isso mesmo, eu tava com esse problema. A gente quer detalhar muito, quer deixar tudo muito perfeitinho, né? Daí a gente quer apagar essas linhas aqui. Quando a gente vai ver, a gente apagou uma coisa que, infelizmente, não é possível, tá? Principalmente nessa forma, né? Ali no telhado a gente conseguiu apagar porque aquelas linhas simplesmente não faziam parte do nosso telhado. E a gente fez o interseccionar face, somente por isso que a gente conseguiu apagar sem abrir nenhuma face, mas quando é elemento arredondado não tem o que fazer. Então, vou fazer assim. Vou mandar o arquivo então para todo mundo também que estava no e-mail. Uhum. Eu não sei se a Milena pediu o arquivo, outras pessoas também estavam cadastradas, mas o link vai estar aqui na descrição do vídeo também, ainda. Então, eu já tenho que se inscrever lá. Amanhã, quando a gente for enviar o e-book, a gente já encaminha também pelo e-transfer. A Cristina falou muito interessante. Isso, nossa, gente, essa ferramenta, depois que eu descobri, foi algo transformador, de verdade. Por isso que eu falo que é uma ferramenta perfeita, não estou exagerando. Porque às vezes eu ficava fazendo o telhado assim, ó, com um lapisinho, sabe, calculando, puxando linha por linha, nunca dava certo, nunca batia. Aí eu, meu Deus do céu, como que eu faço? Daí fui estudar, descobri essa ferramenta que ela salva a nossa vida em várias situações, né? A Milena tem mais uma perguntinha aqui. Tá. Pode explicar mais devagar como desassociar? Desassociar um grupo? É só a gente clicar, por exemplo, aqui já está criado o grupo, né? Porque está aparecendo toda essa seleção aqui em azul. Posso fazer uma coisinha? Pode. Que eu acho que vai ficar melhor para eles enxergarem. Eu vou diminuir você aqui para eles. Ah, tá, tô bem na... Eu acho que vou diminuir um pouquinho, gente. Daqui a pouco a professora volta a ficar grande. Que eu acho que assim eles vão conseguir te enxergar melhor, né? Nossa, com certeza, melhorou. Então, diminuir, gente. Então, aqui a gente criou o grupo, né? Daí pra gente desassociar, a gente só clica com o botão direito e desassociar, ó. Aí já virou
faces únicas, arestas únicas. Então, se a gente for arrastar isso daqui, por exemplo, tá vendo, ó, vai dar alguma coisa errada. Se você quiser arrastar o conjunto inteiro, o objeto inteiro, você ou seleciona ele inteiro assim, né, sempre aqui, pegando todo o objeto, aí você consegue mover, ou eu prefiro sempre criar em grupo, porque, ó, se eu for desenhar uma parede aqui, ó, por exemplo, eu estou pegando aqui, vou fazer uma coisa bem nada a ver, tá? E ele não está em grupo. Isso daqui eu vou tentar mover, não quero mais, olha o que acontece. Ele grudou. Grudou, não tem o que fazer. Ou você apaga tudo isso, ou você começa do zero. Então, sempre cria grupo. Só clicar 1, 2, 3. Já clicou, já selecionou todo o objeto. Clica com o botão direito, criar grupo. Para desassociar, clica com o botão direito, desassociar. Vou até aproveitar e falar desse componente, que isso aqui é legal também. O componente é quando você tem um objeto que você quer que ele se repita, né, por todo a sua modelagem, por todo o seu projeto. Então, às vezes você está fazendo um painel ripado, né, um brise de madeira. Então, você pode, em vez de criar o grupo, vou desassociar aqui. Aí eu clico aqui 3 vezes e eu vou criar o componente. Ele vai dar essa caixinha aqui, vocês podem renomear, né? Às vezes colocar brise de madeira, o que vocês acharem melhor para ficar mais organizado, e vocês vão criar. Ele vai parecer como se fosse um grupo normal. Só que daí quando vocês forem fazer a cópia desse elemento, tudo que eu mexer aqui, dá para ver que tá mexendo aqui também? Então eu vou até trocar. Ó, mexeu ali também. Se você cria o grupo, ele não vai mexer em todos os objetos que foram copiados, tá? Então, isso aqui é muito legal. Teve um projeto de arquitetura que eu fiz, que eu fui criar a brise de madeira, e daí eu tinha colocado em uma espessura, e eu esqueci de criar esse componente, eu criei grupo. Então, assim, eu reproduzi no projeto inteiro, era um projeto muito grande, assim, né? Aí quando eu fui ver, eu não tinha a madeira naquela espessura no fornecedor, eu precisei aumentar. Daí o que eu fiz? Tive que fazer um por um. Ou seja, se eu tivesse criado o componente, eu teria alterado tudo de uma única vez, né? Eu não teria ter tido todo esse retrabalho, né? Então, o componente é legal para isso. Mas também se atentar, que você mudar em um, vai mudar em outro. Se você não quiser às vezes que somente esse aqui tenha essa partezinha diferenciada, ó, ali mudou também. Aí o que você teria que fazer? Clicar nele e tornar único. Ele vai continuar sendo um componente, mas você vai tornar ele único. Então, o que você fizer aqui não vai fazer ali. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Alguém ficou com alguma dúvida disso? O Gabriel tinha até perguntado qual que é a diferença entre o componente e o grupo. Aí ele botou então tá bom. Eu acho que ficou claro. E nossa, gente, é realmente muito bom. Às vezes você, para qualquer coisa, a janela mesmo, né? Então, essa janela que ela é igualzinha a essa. Daí você fala, nossa, decidi no meio do projeto, coloquei já 20 janelas. Eu queria elas com outra cor, né, da esquadria. Aí você vai ter que alterar em todo. Ó, esse aqui já tá até em componente, tá vendo? Aí você não teria que alterar em todas, ou copiar, apagar, né, essa daqui, copiar tudo de novo. O componente ele é bom para isso, quando você for utilizar objetos repetidos, né, no seu projeto. Tem uma pergunta da Rosângela aqui. Como fazer quando tem os cômodos? Como dividir? Como dividir os cômodos internos? É isso. Provavelmente é isso. Tá, eu vou ocultar aqui. Aqui eu posso até apagar. Aqui. Gabriel, fica à vontade de fazer muitas perguntas se quiser. Tá com vergonha? Desculpa fazer uma pergunta. Ah, não, pelo amor de Deus. Pergunta, gente. São esses cômodos internos só para eu ter uma
uma certeza, porque é como se você estivesse projetando a parte externa também. Vou desassociar aqui só para vocês verem. Geralmente quando a gente for criar a casa, né? Vou fazer aqui bem sem medida, sem nada. A gente está criando aqui com qualquer dimensão. Aí eu vou pegar esse equidistância, né? Porque daí eu consigo fazer esse offset. Vou dar aqui a espessura da minha parede. E para você fazer esses cômodos internos, você pode pegar a linha, ou pode pegar aqui já direto também o retângulo, né? Aí você pode medir ou coloca, utiliza a fita métrica, né? Como se fosse uma linha guia. Então é só você digitar 3, o Enter já deu essa linha guia. Aí a gente pega aqui o retângulo, clica aqui nessa intersecção, ó, tá vendo? Com a linha guia e a linha da minha parede. E daí, ó, eu vou criando, né, mais ou menos aqui a forma. Aí, se vocês verem aqui embaixo, ó, tem escrito dimensões. Ele já meio que mostra o que você teria que fazer. Então, você pode digitar 3, que seria o comprimento dessa parede interna. Aí, ponto e vírgula, para a gente poder dar a espessura. Que daí você coloca 0,15 e o Enter. Opa, ele foi para outra direção, né? Ele não quis me obedecer. Então, a gente vai fazer dessa forma e vai estrudar as paredes. Então, com 2,70, aqui a parte externa também, a gente vai criando dessa forma. Daí você viu que sua parede ficou um pouquinho menor, não ficou bem do jeito que você queria, você pode ir puxando aqui com push e pull. Você quer fechar, né? Então você também pode utilizar aqui o retângulo novamente, vai fazendo dessa forma com as medidas certinhas, né? Aqui ficou bem sem medida, gente. Não... E daí aqui, por exemplo, a gente já poderia apagar aqui, né? Unindo a pergunta, não lembro mais o nome da pessoa, tá? Mas aqui a gente já consegue apagar essas linhas, ó, tá vendo? Porque aqui já virou como se fosse uma face só, né? Então, essa aqui a gente pode apagar, tá bom? Essas daqui não, porque são daí a gente vai desfazer a nossa parede. Era essa dúvida mesmo? Dos cômodos mesmo. Eu só esperando ela Tá. confirmar, mas pelo que eu vi aqui é isso mesmo, uma Tá. Rosângela. Daí você vai fazendo provavelmente de acordo, né, com o projeto. Às vezes, se você importar um projeto do AutoCAD, né, então você vai meio que só seguindo, só passando a linha em cima da linha do projeto do AutoCAD. E daí ele já vai formando, né, as faces do SketchUp e daí é só usar o empurrar e puxar, que daí você consegue estrudar essa parede. E, mais uma vez, eu gosto muito de criar o grupo para cada coisa. Se você... Aqui eu só vou, ó, selecionei tudo. Eu vou apertar o Shift para desselecionar. Porque o Shift serve para selecionar e desselecionar também. Então, eu estou desselecionando o piso, tá? Então, eu crio um grupo somente das paredes. Depois eu venho aqui e crio um grupo somente do piso, pra gente deixar tudo bem organizadinho e conseguir mover quando a gente quiser, tá bom? Mandaram no Instagram só para responder de uma forma um pouquinho mais clara para ela. Tá. Realmente qual é a diferença do componente do grupo? Um pouquinho mais simples. Tá. O grupo, você vai criar um objeto único. Esse daqui, ele é simplesmente único. O que você fizer nele, as mudanças, você redimensionar, você colocar textura, ele vai ser único, vai acontecer somente nele. O componente, quando você fizer cópias desse objeto, né? Tô copiando aqui, ó, fazendo várias cópias. Pensa como se isso fosse uma cadeira, né? Uma carteira de uma sala de aula, janelas. Então, ó, esse daqui é um grupo. Tudo que eu fizer nele só vai ficar nele. Todas aquelas cópias que eu fiz, nada vai ser alterado. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou criar esse aqui como se fosse um componente. Criei o componente. Eu estou fazendo várias cópias dele,
várias cópias, como se fossem carteira de uma sala de aula. Aí você já fez todas as cópias, você já posicionou 30 carteiras na sua sala de aula. Aí você fala, nossa, não gostei desse estofado. Você vai entrar uma por uma e vai mexer uma por uma para pintar de outra textura? Não, se você tiver criado o componente, tudo que você fizer em uma só, ele vai fazer em todas. Acho que não sei se ficou claro. Então, o grupo ele é um objeto único e o componente, tudo que você fizer nele, ele vai ser reproduzido em todos que você tiver feito cópia. A Rosângela mandou aqui. Desculpa, perguntei errado. É o gesso. Como fazer as bolinhas de gesso nos cômodos já dividido? Então você você vai fazer exatamente, você vai ter que fazer um por um, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai fechar esse ambiente, vai fechar o outro, vai fechar todos os ambientes. Daí a gente vai entrar dentro, ou você pode trazer para fora, que eu sempre prefiro, ó, clica 2 vezes, né? Vou mover, opa, a casa não estava em grupo, então já deu erro. Vou criar um grupo aqui, pronto. Aí agora, ó, eu vou passar aqui todas as extremidades do teto. Então, eu criei esse teto, tá? Eu vou mover ele aqui pro lado só para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu vou pegar uma moldurinha aqui sempre no canto superior. Vou voltar ali. Vou desassociar a moldura, porque senão não vai dar certo. Aí eu clico 2 vezes no teto, o Follow Me, e daí nessa parte interna, pronto, eu criei. Aí, o que eu faço, né? Se você for perfeccionista, você só pode vir aqui e fechar para ficar bonitinho. Aí você clica 3 vezes para selecionar tudo, você cria esse grupo e você só move para lá, para o mesmo ambiente. Você moveu, aí vai ficar lá dentro, ó, vou entrar aqui. Essas paredes do SketchUp são infinitas, né? Você vai entrando, ele... Ó, então eu tô aqui dentro deste ambiente. Opa, fui para outro. Aí já foi criada a moldura lá dentro do ambiente. Espera aí que essas paredes aqui são infinitas, né? A gente vai entrando nelas e vai se perdendo. Bem devagarzinho aqui. É uma pergunta interessante. Fale. Na questão das medidas no campo, dimensão, como devo fazer... eu acho que você vai ter que ler. Peraí, tá. Gente. Aqui, ó. Peraí, vou ter que pôr o óculos, senão eu não vou enxergar. Tá. Na questão das medidas no campo, dimensão, como devo fazer a busca, aplicação? Exemplo, como colocar uma medida de largura mais uma medida de altura? É possível? Na questão das medidas no campo, dimensões, tá? Você consegue colocar se você estiver utilizando a ferramenta do retângulo. Ou, né, você pode criar quadrados também, mas se você estiver utilizando essas ferramentas que elas já são únicas, né? Então, ó, você clica em um ponto, aí eu só tô arrastando aqui. E daí nesse campo dimensões, ele já vai me dando mais ou menos a orientação, ó. Então, aqui o que tá ficando compridinho, ele tá como uma segunda dimensão, né? Para cá, ele já fica como uma primeira dimensão. Então, se eu quero colocar o comprimento de 3 metros, eu digito 3, aí eu coloco ponto e vírgula, e daí eu coloco 1, por exemplo, tá? Aí você dá o Enter, ele já cria. Se você for fazer com a linha, aí você vai ter que fazer meio que um por um, ó. Então, aqui você coloca 1, Enter, aí o 3, Enter, 1, Enter, e pode fechar aqui.
tá? Então, aqui a gente nunca consegue clicar nesse campo aqui, né? A gente só consegue digitar quando for uma forma fechada. Então, por exemplo, às vezes aqui no polígono, se você quiser um quadrado, né? Aqui já aparece número de lados, ó, tá vendo? Então, a gente digita 4 e Enter. Ele já fica com a forma de um quadrado. Aí a gente consegue digitar a dimensão que a gente quiser. E sempre lembrando, gente, de utilizar aqui as coordenadas espaciais, né, do sketch, porque a gente às vezes tá desenhando, a gente acha que tá retinho, ó, por exemplo, assim, a gente acha que tá indo retinho, nossa, tá perfeito, daí quando você vai ver, não está. A linha sempre tem que estar ou na cor verde ou na cor vermelha, ou na altura aqui que seria azul. E lembrando que para travar, né, porque às vezes a gente tem dificuldade de achar, a setinha para cima a gente trava no eixo da altura, a setinha para a esquerda no comprimento, que seria o eixo verde, e para a direita no vermelho, tá bom? Acho que ficou claro a pergunta dela. Acho que foi isso, né? Tem uma pergunta da Marli aqui, que ela tinha perguntado quantas camadas, né? Aí eu pedi para ela deixar um pouco mais clara a pergunta, porque foi em cima de uma outra pergunta. Tá. Aí ela falou assim, deixar paredes, janelas, portas. Devemos agrupar em camadas, caso queiramos mudar alguma coisa? Ou só deixar o grupo é o suficiente? Entendi. Ó, a camada é como se fosse o layer também do AutoCAD. Eu, assim, sou muito detalhista, muito perfeccionista, sou virginiana também, né, pra quem acredita. Então, assim, eu gosto de deixar tudo em grupo e tudo em camada. A camada seria o layer do AutoCAD, tá? Então, assim, eu já criei aqui a das paredes, tá? Vou vir pra cá porque tá mais certinho. Eu já criei aqui o das paredes e esse aqui o piso. Então, crio o grupo somente do piso. Aí a gente tem que, eu pelo menos, né, adiciono essas camadas que também pode ser chamadas de etiquetas, tá? Aqui, ó, a gente trouxe blocos, às vezes prontos, né? Então eles vieram vários bloquinhos, vários layers, desculpa, prontos. Para a gente poder criar, é só a gente adicionar aqui, ó, coloca no maisinho, então a gente escreve paredes. Clica fora, já foi criado. Agora, para a gente poder associar essa parede que a gente criou em grupo a essa camada, a essa etiqueta, a gente só vai também de novo na barra de ferramentas e a gente deixa a etiquetas selecionada, porque vai aparecer essa partezinha aqui, que a gente pode deixar mais organizadinho também. Deixa eu pôr para cá. Aí não tá querendo organizar. Então, ó, para a gente deixar nessas etiquetas ou camadas, a gente só clica no grupo que a gente já criou, vem aqui e acha lá paredes, que foi o que a gente criou agora. Cliquei fora, pronto, ó, quando eu clicar aqui, vira paredes. Isso é uma forma de organização também, isso não é extremamente essencial para o seu projeto, mas é uma forma de organização. E eu acho importante também, porque às vezes você pode estar fazendo alguma coisa e aquela parede está te atrapalhando de alguma forma e você pode vir aqui, ó, nesse olhinho, clicar nele e ele só esconde, ele oculta, né? E daí para você reexibir, você clica aqui e ele aparece novamente. Ou só clicar aqui e ocultar, botão direito, ocultar, tá bom? Acho que foi isso também, né? Tem um comentário aqui, você vai ficar feliz. Ah. Claro, assim, sofri tanto com as molduras, você é ótima. Que bom. Nossa, então, a gente às vezes fica pegando o bloquinho já pronto, a gente fica meio limitado, né? Então, é bom saber dessas ferramentas que a gente pode, a gente tem que criar, né? A gente tem que utilizar a nossa criatividade ao extremo. Então, é bom sempre conhecer as ferramentas, para que elas servem e no que elas podem te auxiliar. Fiquei feliz. Bom, tá agradecendo aqui. Aí o e-book tem mais do que isso, né? Tem mais do que os se você quiser falar um pouquinho do que vai ter.
No e-book a gente explica um pouquinho, né, sobre o SketchUp, uma coisa bem básica, e a gente explica sobre os tipos de telhado, sobre os materiais que a gente pode utilizar para fazer os telhados. Esse aqui eu fiz o telhado mais tradicional, né, que é o que tem águas, espigão, a cumeira, mas a gente também tem telhado de vidro, policarbonato, então a gente explica bem esses tipos, né, tanto de telhados quanto das telhas, né. E também eu dou todo esse passo a passo aqui. Então, às vezes, se alguém ficou um pouco perdido, achou um pouco rápido, às vezes eu falei muito rápido, aí tem todo o passo a passo. É só vocês seguirem. A gente tem também, a gente dá o nome da ferramenta, tudo direitinho, vocês conseguem seguir por lá. Então, tem toda a parte de telhado e também toda a parte explicando sobre as molduras, as diferenças de molduras, né? Isso aqui, por exemplo, que a gente acabou de fazer, a gente pode usar para fazer o rodapé, roda meio, fazer boiserie também, né? É só utilizar o mesmo princípio. Então é isso basicamente no e-book. Temos mais uma perguntinha e mais um comentário. Tá aqui. bom. Comentário da Cristina, aula ótima, bem objetiva. Ai, obrigada. Questão de estilos. Qual é a melhor forma de achar móveis, objetos de um estilo respectivo para aplicar no meu projeto? Porque quando eu procuro em um específico, parece um monte de móveis divergentes. Tá, no 3D Warehouse, provavelmente, você deve pesquisar. Então, primeira coisa que eu faço é sempre uma pesquisa bem aprofundada, assim, primeiro do meu cliente, né? Então, eu faço um briefing com ele, que eu vou descobrir todo os gostos, as preferências de estilo desse meu cliente. E daí a gente faz pesquisas primeiro no Pinterest, onde você achar melhor, uma plataforma que você achar melhor. No Instagram tem muitas páginas muito boas também. Então você vai meio que já entendendo um pouco as características daquele estilo. No 3D Warehouse, se eu abrir aqui uma nova guia, aparece para eles? Eu posso colocar para aparecer. Tá, se você puder. Só coloca para mim primeiro no site. Aqui? Ah, no site. Primeiro coloca para mim, por favor, que aí eu consigo compartilhar. Tá. Eu vou abrir então, gente, o 3D Warehouse para vocês. Eu vou ter que mudar o compartilhamento. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu ver também. Tá. Porque assim, gente, o 3D Warehouse, ele tem uma gama infinita, né, de mobiliários, de objetos de decoração. Então, assim, tudo vai do jeito que você fizer a sua pesquisa. Isso. Tudo vai do jeito que você fizer a sua pesquisa, tá? Aqui, por exemplo, eu posso abrir na minha página aqui? Eu tenho que mexer por aqui? Posso, né? Pode abrir aqui. Tá bom. Então, aqui no 3D Warehouse tem por categorias que eu não acho legal, porque ele acaba restringindo muito, né? Então, por exemplo, eu quero colocar o sofá Chesterfield aqui. Digitei. Eu dei um Enter. Quando ele tá aqui em produto, aqui até apareceu, né? Porque o sofá Chesterfield, ele é bem conhecido. Então, quando ele tá em produtos, ele aparece poucas opções. Quando ele tá em modelos, ele aparece muito mais, e provavelmente imóveis, mobiliários, né? Que estejam muito bem projetados, né? Muito bem modelados. Então, você não vai ter muita dificuldade. Aí tem também a aba aqui de coleções. Então, se você às vezes já conheceu uma loja que tem o estilo de decoração, de objetos de decoração, por exemplo, a Casa Valentina, né? Você pode simplesmente digitar aqui e ir em coleções. Se a Casa Valentina tiver já, né, os seus produtos, você vai simplesmente clicar aqui na coleção. Essa aqui só tinha uma, né? Mas você clica na coleção e ele vai abrir praticamente tudo. Quando você pesquisa da Portobello também, eles já têm uma coleção específica, né, que foi feita pela empresa da Portobello. Então vocês conseguem achar coisas de qualidade. E assim, o 3D Warehouse é pesquisa, tá? Então, às vezes você pode digitar estilo contemporâneo, vintage, provavelmente vai aparecer bastante coisa, assim, né? Relacionada, tá? Mas tem coisa que também, às vezes, não tem nada a ver. Mas ou eu digito já o nome do estilo aqui,
e daí ele está aparecendo, né, já uma gama de objetos, daí você escolhe de acordo com o seu projeto. E também o 3D Warehouse, ele é uma plataforma que ela é internacional, né? Então, às vezes a gente tem o costume de escrever só em português, pesquisar as coisas somente em português. Se você for pesquisar em inglês, espanhol, vai aparecer muito mais coisa. Então, dá uma corrida lá no Google Tradutor e digita em inglês, digita e em espanhol, que daí vocês com certeza vão conseguir utilizar muito, vão conseguir ter acesso a muito mais modelos, tá? Então, de preferência, nunca deixe nesses produtos, deixa sempre aqui em modelos ou coleções, que daí já é uma coisa bem mais filtrada. Eu acho que por hoje é isso. Ah, então tá bom. Você pode até falar mais um pouquinho sobre você, falar das suas redes sociais, Tá. à vontade, vou mudar aqui a tela por esquete de novo. Ah, tá bom. Mas pode ir falando. Então tá. Ai, gente, ó, fico muito feliz que vocês gostaram. Como eu já falei inicialmente, né, eu sou arquiteta e design de interiores, mas também, nossa, eu tô super aberta, comigo não tem essa questão de concorrência, ai, não ajudo quem é meu concorrente, né? Então pode me mandar um direct lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Face é Carolina Abud, com 2 Bs e D no final, interiores. E daí no e-book tem também, né, essas redes, tem meu site também. E se vocês precisarem de ajuda, pode mandar um direct, vem aqui na escola, vamos agendar uma aula também, que daí a gente foca em todas as dúvidas de vocês, né? A gente faz uma coisa bem voltada para o que vocês precisam. Nem todos os alunos têm as mesmas dúvidas, né? Então a gente faz uma coisa bem mais direcionada para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês gostaram. Qualquer coisa, só me chamar. Então a gente vai encerrar, gente. Qualquer coisa pode mandar mais perguntinhas aí no Instagram, que a professora está bem aberta para ajudar. Isso. A aula hoje foi bem objetiva e depois a gente vai mandar o e-book para vocês. Quem também quiser o arquivo lá, depois a gente encaminha pelo transfer, que é um arquivo que a gente não tinha programado, mas a gente dá um jeitinho, gente, é um extra. Olha só. Vai ser bom, vai ser bom. Eu vou só limpar aquele arquivo, né, que eu fiz um monte de doideira lá, só vou dar uma limpadinha, daí a gente já... A Cristina só perguntou aqui, uma coisa aqui. Estilo escandinavo. Onde pesquisar? Escreve lá, estilo escandinavo, ou móveis brancos, mantas, crochês. A gente pode escrever o nome do estilo mesmo, né? Provavelmente vai aparecer muita coisa. E também vai do seu conhecimento, da sua percepção, de você de fato conseguir identificar o que de fato é um estilo escandinavo, né? Que geralmente são móveis mais cleans, eles utilizam muito o tapetinho felpudo, manta no sofá, então os quadros abstratos, né? Tudo muito mais neutro. Então vai também do seu conhecimento, dá uma pesquisada no Pinterest e digita lá no 3D Warehouse, estilo escandinavo, ou já em inglês, espanhol, que ele vai direcionar para bastante modelos, tá? Então, vou só passar um recadinho aqui para vocês. Estou colocando aqui no chat um link, que esse link é para quem quiser receber um certificado da aula de hoje, ou quem for aluno da Unip e quiser usar como hora extra curricular, a Unip Campolim, tá, gente? Não é qualquer Unip, é a Unip Campolim. Pode acessar esse link, preenche lá, que a gente já emite o certificado demora mais ou menos uma semana para ficar pronto também, tá bom? As secretarias vão entrar em contato com vocês. E o pessoal aqui tá dando bastante elogio, parabéns, obrigada, ótima aula, parabéns, obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigada, professora, adorei, bem objetiva e fala nossa língua. Opa, é isso que eu quero, né? Nada desse linguajar rebuscado que ninguém entende nada, né? Que bom que vocês gostaram. Vai ter material extra, gente. Isso. E a live também vai ficar salva aqui no YouTube. Ah, legal, bom saber. Então, quem quiser depois reassistir as perguntinhas aí, é uma coisa que a gente não conta. A gente vai anotar aqui agora, a aula de hoje vai ficar salva. E, gente, abra o e-book, hein? Porque o e-book tá bem detalhado, tá escrito direitinho lá o passo a passo, para não ter dúvida, tá bom?
Obrigada, professora, e para quem está auxiliando nos dias nas perguntas. Isso, foi De perfeito. nada. Foi ótimo. Então é isso, gratidão. Vou encerrar a live, gente. Um beijo, um abraço. Siga a escola nas redes sociais, escola Isso. ProArt, escola underline ProArt no Instagram. Ativa o sininho aqui no YouTube, que vai ter sempre live de alunos diferentes. Segue a professora no Instagram também. Ah, aqui, ó. Aqui, Meu ó. nome, ó. Carolina Meio Bucci, difícil, né? senhores. As duas estão de parabéns, gente. Isso. Me Então, sigam, gente. Obrigada. sigam Beijo. ela que tá sensacional. Boa noite, gente. Obrigada. Encerrar.